Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal Dinheiro Fácil. Eu me chamo Hammurabi e o assunto de hoje é renda fixa pré-fixada. Vamos falar sobre CDBs, sobre o próprio título do Tesouro Direto pré-fixado. Quando que é o melhor momento para você investir nesses títulos, por que você investiria, quais são os riscos envolvidos, enfim. Tudo que você precisa saber para escolher se essa é a melhor opção para o seu momento na renda fixa. E indo direto ao assunto, quando que é o melhor momento para você investir em títulos pré-fixados? O que eu posso te dizer é que esses títulos têm uma vantagem em relação aos outros títulos pós-fixados dentro da renda fixa. A vantagem é que o pré-fixado você consegue saber no momento do investimento e também calcular, de acordo com os aportes que você pretende fazer ali mensalmente, qual que é o valor que você vai ter em determinada data no futuro. E por que você sabe disso? Porque no momento da contratação, no momento do investimento, você já tem uma taxa pré-fixada. Você já tem uma taxa que é acordada contratualmente com a instituição que está te oferecendo aquele investimento, e então você consegue ter a previsibilidade do retorno daquele título. Ou seja, ele é a essência da renda fixa. Você investe hoje sabendo exatamente quando você vai ter daqui a um determinado período de tempo. E devido a essa característica dos títulos pré-fixados, eu entendo que a melhor opção para você investir nisso é quando você tem a necessidade específica de um valor financeiro daqui a um determinado período de tempo, em uma determinada data. Ou seja, vamos para um exemplo prático. Na data em que eu estou gravando esse vídeo, eu fui olhar quanto que estava a taxa do Tesouro pré-fixado. E por que eu vou usar o Tesouro como exemplo? Porque o Tesouro é o título de renda fixa mais seguro que tem disponível no mercado brasileiro, porque ele está atrelado ao governo federal, ao país. Então a chance de você não receber o dinheiro que você investe no Tesouro é apenas se o país inteiro quebrar. E quando um país inteiro quebra, normalmente todas as empresas que estão dentro dele já quebraram ou estão passando por problemas mais graves que o próprio país. Então, pensando um pouco nessa lógica, é por isso que os títulos do governo, do Tesouro, são mais seguros, falando em relação aos títulos como CDB que são disponibilizados por instituições financeiras. Mas, voltando, eu fui lá na plataforma do Tesouro Direto e fiz uma simulação com o título pré-fixado que está disponível hoje para a data mais próxima, que é 1º de julho de 2024. Ou seja, essa é a data do vencimento do título, é quando você resgataria o seu valor. E eu fiz uma simulação como se eu quisesse ter 10 mil reais naquela data, sendo que hoje eu tenho R$1.000 para investir e eu pretendo fazer aportes mensais de um valor que eu não sabia. No próprio site do Tesouro você tem uma calculadora que faz essa simulação e eu pedi para ele me informar com base na taxa que o título está disponibilizando hoje, que é 8,20 alguma coisa por cento para 2024, e ele me deu ali uma prestação mensal, um aporte mensal para aquele título de aproximadamente R$208. Ou seja, se eu coloco hoje R$1.000 nesse título e aporto mensalmente R$208, na data de 1º de julho de 2024, já descontadas as taxas de custódia do Tesouro e o imposto de renda, eu terei exatos R$10.000. Então, essa é a forma como você consegue planejar um valor no tempo com base em um título pré-fixado. E aí você só usa isso caso você precise realmente ter aquele valor e você não possa, sob hipótese alguma, ter um valor inferior àquele ali ou um valor que você não vai ter certeza. Caso você queira muito a certeza, o pré-fixado é o mais indicado. Porém, o pré-fixado é o mais indicado dentro da renda fixa? Aí eu já posso te responder que não. E eu já te explico o porquê. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. E antes até de falar sobre por que a renda fixa pré-fixada não é a melhor opção dentro da renda fixa, eu tenho que te explicar um pouquinho sobre os CDBs, porque eles também são opção de pré-fixados que aparecem muito para as pessoas dentro dos bancos. A diferença entre ele e o Tesouro é basicamente que o Tesouro é emitido pelo governo e o banco que emite o CDB. Então, o risco que está atrelado ao CDB é o risco do banco, da instituição financeira que emitiu aquele título, quebrar e não conseguir honrar com o compromisso. Porém, ele tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Caso você tenha um investimento de até R$250 mil em cada instituição financeira separadamente, ou grupo de instituições financeiras, você tem aquela garantia. Só que você tem que ter um cuidado com essa garantia do FGC, porque o FGC ele consegue garantir a quebra de uma ou duas instituições de pequeno porte ou médio porte. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, enfim. Mas caso a gente tenha uma quebradeira geral, caso a gente tenha uma crise financeira muito grande
dentro do mercado bancário, você não vai conseguir que o FGC garanta todo mundo que tem investimento naquilo ali. Ele não tem dinheiro suficiente para aquilo ali. Então existe um risco ali pequeno, mas existe ainda. Então muito cuidado nos investimentos com CDBs. Caso você preze pela segurança, sempre vá atrás do Tesouro Nacional, que é a melhor opção nesse sentido. Por mais que os CDBs tenham às vezes taxas um pouco melhores. Essa diferença das taxas dos CDBs para o Tesouro não costumam compensar o aumento do risco que você tem com os títulos desse CDB. E voltando a falar de renda fixa, qual que é a melhor opção que a gente tem disponível no mercado? Seria o pré-fixado ou seria outro tipo? Para o curto prazo, a melhor opção sempre é o Tesouro Selic, pois ele tem liquidez imediata. O que isso quer dizer? Liquidez é a facilidade para você transformar aquilo em dinheiro. Todos os títulos do Tesouro podem ser sacados a qualquer momento. Porém, eles sofrem uma coisa chamada marcação a mercado, que nada mais é do que uma alteração de preço conforme oferta e demanda por aqueles títulos no mercado. Então, os títulos pré-fixados e os títulos vinculados ao IPCA têm uma variação mais agressiva de preços. Se você resgatar esses títulos antes do vencimento, você pode até ter um lucro maior que o prometido, mas você também pode ter um prejuízo nesses títulos. Então, no Tesouro Selic, você minimiza esse risco. É muito menos provável disso acontecer, porque ele vai subindo gradativamente todos os dias, a chance dele baixar de preço é muito pequena, e caso isso aconteça, em alguns dias, em 10, 15 dias, ele já volta ao patamar positivo, ele já volta a render normalmente, já volta para o preço que deveria estar. Por isso, quando falamos de curto prazo, sempre pense em Tesouro Selic. E o que é curto prazo? 1 ano, 2 anos talvez ali você possa encarar no curto prazo, mas o mais importante do que o tempo é a necessidade. O curto prazo é aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Então você tem que ter essa noção dentro da sua vida financeira, dentro do seu controle de orçamento. Agora, para o médio prazo, que é essa questão de você se planejar para 3, 4, 5 anos, pode ser interessante, na verdade é interessante que você use outros tipos de título e não o Tesouro Selic. Você pode usar, e talvez deva usar, sempre o Tesouro IPCA. Por quê? Porque ele tem uma taxa pré-fixada, que é menor do que o título que é apenas pré-fixado, e ele soma com o IPCA, que é a variação da inflação naquele período. Ou seja, você se protege do aumento do valor das coisas, do aumento de preços naquele período, você protege o poder de compra do seu dinheiro naquele espaço de tempo e ainda tem uma taxa garantida acima da inflação. Por isso, ele é mais vantajoso, porque você consegue se proteger. No pré-fixado, você não tem essa proteção. Então você tem uma taxa e é aquela taxa. Caso você tenha uma disparada da inflação, pode ser até que lá na frente aquele valor que você estava planejando não seja suficiente para pagar aquilo que você estava querendo adquirir. Lembra que eu falei que o pré-fixado deveria ser usado quando você pretende gastar ou usar aquele dinheiro com alguma coisa em uma data pré-determinada? Pensando nisso, caso a inflação dispare, aquele planejamento que você fez vai sofrer alteração. Aqueles 10 mil reais que eu usei no exemplo no início do vídeo, talvez agora sejam 12 mil. Talvez você precise de 12 mil reais para cumprir, para adquirir aquela mesma coisa que você estava planejando lá atrás. Então, nesse sentido, o IPCA vai te proteger, o Tesouro IPCA vai te proteger de certa forma e vai fazer com que seus aportes não precisem aumentar ao longo do tempo, que possam se manter ali mais ou menos no mesmo patamar. E caso você esteja se perguntando o que eu faço na minha vida, eu não uso mais títulos pré-fixados. Na verdade, eu tenho um na minha carteira que eu adquiri há vários anos e que ele tem uma taxa alta e que não vale a pena eu me desfazer dele agora porque eu vou perder um valor considerável do investimento. Como é um dinheiro que eu não preciso para nada, eu vou deixar ele lá até o vencimento e quando sair desse vencimento, ele vai ser alocado na minha carteira de renda variável, provavelmente, e vai fazer parte dos meus investimentos em bolsa. Mas, hoje em dia, eu não adquiro mais títulos pré-fixados. Isso eu fiz há muito tempo atrás. E eu posso até te dar uma curiosidade de por que eu fiz isso. Naquele momento, eu estava prevendo que a taxa Selic ia cair. Então, era mais vantajoso para mim adquirir um pré-fixado, porque quando a taxa básica de juros desce, os títulos pré-fixados também descem as suas taxas. E aí, por isso, eu consegui, naquele momento, uma taxa muito vantajosa. Se eu não me engano, é de
em torno de 12%, e hoje a gente tem aí a taxa Selic na casa dos 2,5%, então fica bem discrepante, fica bem longe. E hoje os pré-fixados pagam aí em torno de 8%, ou seja, tem um ganho ali por ter feito essa decisão. Mas isso é apenas um chute, porque você consegue até prever com base no passado as coisas que vão acontecer, os sinais que a economia está te dando. Porém, é sempre uma especulação, é sempre algo que você acha, mas você tem que ter a humildade para saber que você não tem certeza de nada. Então eu fiz isso pensando que a taxa ia cair, ela realmente caiu para as mínimas históricas, mas isso foi uma coisa que estava fora do meu controle. Poderia ter acontecido qualquer coisa no mercado global ou no mercado nacional e ter feito essa taxa subir muito além do que o que ela estava na época que eu adquiri esse título. E aí provavelmente eu teria uma perda ali, uma leve perda ou um prejuízozinho pequeno, ou deixava de ganhar alguma coisa com esse título e teria que ter me desfeito essa posição. Então não tente ficar adivinhando, entenda que você não tem como saber para onde o mercado vai. A última informação, só para fixar bem, quando você fizer um investimento em renda fixa, evite ao máximo resgatar antes do vencimento, exceto o Tesouro Selic, que pode ser usado para reserva de emergência e ser resgatado a qualquer momento. Mas os outros títulos, leve até o vencimento para você evitar prejuízos com a marcação a mercado ou com desconto que você está saindo antes da data de vencimento, se for um título privado, por exemplo, como um CDB. Bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso, até o próximo vídeo e valeu!